Olá, queridos amigos, boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da hipnose transpessoal. E hoje um tema muito legal. Bem-vindo, César. Nós vamos falar sobre a intenção positiva por detrás dos sintomas. É isso aí. Que tema, hein, gente? E aí alguém pode falar assim, como assim? Intenção positiva por trás do sintoma. Então vamos lá. Então de cara a gente tem que dizer para vocês o seguinte, a hipnose transpessoal ela tem algumas bases, né? Uma das bases é a PNL, que é a programação neurolinguística, e a transpessoal, a psicologia transpessoal, né? Que é o que estuda a consciência, que estuda os estados ordinários da consciência e por aí vai. Estudando a transpessoal, né? A PNL, existe um pressuposto na PNL que diz o seguinte, que todo comportamento tem uma intenção positiva, né? O que significa isso? E aí, quando a gente tem o olhar do terapeuta, então quando o meu cliente chega na clínica e ele começa a falar do comportamento que ele está tendo, se eu não tiver conhecimento, né, de psicologia ou da PNL, que é onde eu gosto demais, eu posso julgar o comportamento desse meu cliente, né? Então, por exemplo, vamos falar um comportamento aqui clássico, né? Uma compulsão alimentar, né? Ou o ato de fumar, né? A pessoa tem o hábito de fumar e fuma, ou a pessoa bebe, ou, por exemplo, ela agride alguém, né? Então ela é agressiva. Então esse é um comportamento, são comportamentos que eu posso analisar, eu posso olhar, eu posso verificar e às vezes conversando com a pessoa até julgar essa pessoa. Então nós terapeutas, nós não temos o hábito de fazer isso, claro, né? Quando fazemos uma formação que nos dá base para entender tudo isso, a gente não vai julgar. Mas aí por aí fora, né, gente? As pessoas tendem o quê? A julgar os comportamentos. E aí vem a PNL e nos traz esse pressuposto, nos traz essa visão de que todo comportamento tem uma intenção positiva. O que significa isso? Então vamos analisar a pessoa que fuma, né? Então quando a gente analisa aquela pessoa que fuma, nós vamos entender que muitas vezes ela vem procurar, por exemplo, um tratamento anti-tabagismo, né? Ou parar de fumar e por aí vai. E de repente, se nós, já sei, vamos usar somente aquela técnica específica, aquele protocolo, né, para parar de fumar que vai dar certo. Mas eu não tenho esse olhar, pode ser uma grande cilada na terapia. Por quê? Porque às vezes o que está por detrás deste comportamento do ato de fumar tem uma intenção positiva, existe uma carência, existe uma falta de afeto. Essa pessoa ela está utilizando o cigarro para tapar buracos, ela é um amigo, um companheiro. Então aquele cigarro ele representa muito mais. Pera aí, gente, que está caindo o celular aqui. Quase aconteceu um acidente na live e tudo bem, voltemos. E enfim, então existe uma intenção positiva por detrás do comportamento. Legal. Aí a gente pode ver isso o quê? Através da comida também, né? Então a pessoa ela come, ela tem uma compulsão alimentar, ela se alimenta de uma maneira desenfreada e ela quer parar de comer. E aí, óbvio, é fácil. A gente para de comer. Simples assim, né? Só que não, gente, porque existe uma intenção positiva por detrás daquela alimentação. O César que está aqui com a gente, nós fizemos uma live, né, César? Nós três aqui, exatamente sobre isso. E nós falamos muito sobre as possíveis intenções positivas por detrás do comportamento. Então, quem quiser assistir mais a fundo, assista especificamente sobre isso. Então, na PNL, muita gente conhece a PNL, até sabe disso. Para quem não sabe agora, vale a pena estudar mais a fundo. A gente ter esse olhar além do comportamento. E aí a gente começa a entender a intenção positiva por detrás desse comportamento que vai nos ajudar a compreender o que está acontecendo com aquela pessoa e a gente muito mais além. Pois é,
Mas o que a gente veio falar com vocês está além desse pressuposto da PNL, né? Nós falamos o quê? A intenção positiva por detrás do sintoma. E aí, gente, a gente começa a entrar no mundo da hipnose transpessoal, tá? Por quê, gente? Porque quando nós vamos entrar, mergulhar na mente subconsciente da pessoa, nós vamos perceber que existe muito mais do que aquilo que está aparente. Freud foi maravilhoso quando ele colocou aquele iceberg, né? Como que aquilo seria a mente, né? Então nós temos a mente consciente, o que está na ponta do iceberg é o que está aparente. Mas o iceberg, a maior parte dele, mais de 90% de um iceberg, está nas profundezas. Então, gente, quando a pessoa chega com um sintoma na clínica, quando ela vem até nós, e ela vem, por exemplo, com um sintoma, vamos seguir aqui no mesmo exemplo, de uma compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, ela é o sintoma, né? Então, nós não estamos falando aqui do comportamento em si, nós estamos falando já do sintoma, né? Ela tem, chega a ser até uma patologia, uma disfunção, ou muitas vezes também, ela vem aqui com um sintoma de pânico, né? Ela tem crises de pânico, né? Então, e a crise de pânico é um grandes mistérios, né, das crises da ansiedade, porque o gatilho é oculto. Então, por exemplo, uma fobia, o gatilho é aparente. Se a pessoa ela tem fobia por barata, ela só vai disparar aquele estado de medo exagerado quando o objeto fóbico se fizer presente, ou seja, a barata, né? Ou se ela tiver fobia em lugares fechados, né, claustrofobia, ela sabe, é pontual, que a fobia se instala ali quando ela entra no elevador, por exemplo. Ou se for uma fobia social, o que é isso? Ela sente ansiedade, medo quando está perto de pessoas, de multidões, né? E, gente, agora nós vamos ter outras fobias instaladas, né? Fobias agora de botar as mãos, pegar mãos, abraçar. Ixi, gente, essa pandemia, nós vamos ter a CID aí, com certeza vão trazer novos códigos, né, de doenças, infelizmente, baseado em todo esse inconsciente coletivo que está acontecendo. Mas, quando nós vamos analisar o pânico em si, o sintoma do pânico, não existe esse objeto fóbico, né? Não acontece, ele pode estar presente ou não. Na maioria das vezes, não. E aí é um grande transtorno. Isso, gente, se dá em vários outros sintomas, né? Mas percebam que nós estamos aqui já falando do que está além do sintoma. Nós não estamos aqui focados na classificação da CID. O que é isso? Código Internacional de Doenças, ou do DSM, né? Que é o Código de Doenças também. Nós não estamos aqui analisando, essa pessoa tem sudorese, as mãos dela, né, suam, ela treme, enfim, nós não analisamos isso. Nós, terapeutas, né, principalmente nessa visão da hipnose transpessoal, nós temos um olhar além. Então, como iceberg do próprio Freud, nós verificamos ali a ponta do iceberg, aquilo que está aparente todo mundo vê, mas o que de fato a gente vai ver é nas profundezas do oceano, né? O que está imerso, né? O que está ali escondido. Então, por exemplo, no pânico, a gente consegue, claro, a gente vê, por exemplo, que a pessoa ela sente ataque cardíaco, que às vezes ela acha que ela vai morrer, que ela tem a sensação clara que vai morrer. Inclusive o pânico, gente, ele é uma dos sintomas, né? Que se a pessoa chega num pronto-socorro, por exemplo, ela se confunde com uma parada cardíaca, né? Um infarto. Se a pessoa não está muito treinada, ela confunde com infarto, porque o corpo, gente, apresenta sintomas de morte mesmo, como se a pessoa estivesse morrendo. Então, olha que interessante. E aí, chega na clínica, o nosso papel é olhar o que está além do sintoma. E aí a gente começa a buscar nas técnicas e com esse olhar de entender qual a intenção positiva por detrás desse sintoma. Então, aí eu vou trazer uma outra linguagem. Qual é a manifestação simbólica que o subconsciente está trazendo, trazendo algo de positivo para a vida dessa pessoa? Então, gente, a gente percebeu
que todo sintoma, como todo comportamento, que tudo que se apresenta na vida da pessoa, seja depressão, seja pânico, seja ideação suicida, a pessoa está querendo se matar, gente. Ela está, de fato, às vezes, tem até tentativas, né? Tentativas sérias que chegam na clínica. Às vezes a pessoa foi uma questão de sorte, né? Não aconteceu, né? O pior, vamos dizer assim. E aí, gente, o nosso olhar, a gente tem que ter um olhar além das técnicas, né? Então a visão da hipnose transpessoal, ela vai sempre buscar qual é a intenção positiva por detrás dos sintomas. Qual que é a manifestação simbólica que esse inconsciente está trazendo para pedir normalmente ajuda, normalmente socorro. Então, o que a gente vê? Qual que é a nossa... o que a gente percebeu nos anos, né, que acontece com o sintoma? Então, por exemplo, né, eu atendi uma pessoa aqui, vou contar um caso, tá, que eu acho que vai exemplificar, um caso mais notório de perceber. Então, eu atendi um caso, uma pessoa, ela tinha lúpus, né? Lúpus, gente, para quem não sabe, já é a patologia, já é uma doença, tá? Só que lembrando, gente, que nós da hipnose transpessoal, nós não tratamos a doença. Quem faz isso é o médico. Inclusive, a hipnose transpessoal, e acredito eu que muitas das terapias, dependendo do caso, seria interessante trabalhar com uma visão integrativa, que é assim que a gente trabalha. Ou seja, muitas vezes é importante ter a presença de um psiquiatra, outras é importante um neurologista, muitas vezes eu encaminho até para um naturopata, um quiropraxista, cada caso é um caso, enfim. Mas a nossa visão ela é integrativa. Então essa pessoa veio com lúpus na clínica, ela chegou até nós com essa doença, mas ela já tinha sacado que existiam questões emocionais envolvidas nisso. E aí, claro, deixei muito claro para ela, né, que a gente ia buscar as possíveis causas emocionais que poderiam estar desencadeando os sintomas que estavam se manifestando na doença do lúpus. Ficou claro, gente? E aí, beleza, fizemos o processo terapêutico, fizemos várias sessões, trabalhei o método da hipnose transpessoal, mas uma das técnicas que eu trabalhei com ela, que inclusive uma das técnicas que nós desenvolvemos na clínica, é onde nós vamos dialogar com esse sintoma, conversar com o sintoma, buscar a intenção positiva por detrás do sintoma. E nessa conversa simbólica, que não vou conseguir explicar aqui a técnica como que é exatamente, mas eu consigo passar metáfora para vocês, para ter o pensamento clínico, a visão, o entendimento, que isso é o mais importante do que a técnica, gente. E é isso que a gente quer passar nessa live aqui para vocês. Peraí, a gente precisa beber água. E aí, quando eu comecei a fazer essa técnica com ela, só um minutinho, gente. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer essa técnica com ela, aí, gente, o sintoma se manifestou. Simbolicamente, o sintoma conversou com ela. Mostrou para ela que aquela... E vamos lá, vamos agora fazer uma análise do sintoma antes da sessão. O que é o lúpus? O lúpus é o seu sistema imunológico da pessoa, no caso, daquela minha cliente. O sistema imunológico estava atacando. Então, os glóbulos brancos, o sistema imunológico, muito falado agora na pandemia, né? O sistema imunológico que tem a função de nos proteger, de atacar todos os invasores do corpo, estava atacando sim, porém o próprio corpo, porém a si mesmo, destruindo a si próprio. Então, a metáfora da doença, da patologia, é importante nós entendermos. Essa visão todo terapeuta tem que ter, gente. Analisar, antes de analisar o sintoma, vamos analisar, antes de eu olhar, beleza, entendi a ponta do iceberg. Qual é a estrutura do iceberg? Né? O Titanic não teria afundado se tivessem avistado e entendido que debaixo daquela pedrinha existia um monstro ali debaixo. Então, nessa visão, nesse olhar, nós conseguimos desenvolver esse tipo de técnica, desenvolver essa visão, porque entendemos, nosso mindset já estava ligado de que existiam coisas muito além do sintoma, gente. E com essa visão, nós fomos trabalhando, atendendo e desenvolvendo e criando método. E aí, nessa técnica específica, num dia, o sintoma se manifesta.
E o que ele mostra para ela? Que ela estava com muita raiva, que ela estava guardando muita raiva porque aconteceu um fato na vida dessa pessoa, eu não quero ser tão específico, tá? Mas aconteceu um fato na vida dessa pessoa que é familiar, né, que fez, ela deu um significado de que a culpa era dela, de que ela era culpada por aquilo que aconteceu na vida dela. De que, bem, eu posso falar porque eu não estou falando nome de ninguém, né? Vamos lá, essa pessoa teve uma traição na vida dessa pessoa, né? Ela foi casada por muitos anos e durante a vida conjugal houve uma traição. E aí, o que aconteceu? Quando ela descobriu, ela deu um significado de que a culpa foi dela, de que ela permitiu que aquilo acontecesse, de que ela poderia ter feito algo diferente, de que ela não fez, ela se culpou internamente, mas ela criou muita raiva dela mesma. E, gente, aqui vai um dos segredos da mente subconsciente. A mente subconsciente não distingue o real do imaginário. Então, a mente subconsciente, quando ela falou para ela, a culpa é minha, e ela começou a se autoculpar, autopunir, se autoagredir e ficar com raiva dela mesma, o que o subconsciente dela fez? Ok, entendi o recado. Eu vou começar a fazer. O seu pedido é uma ordem. A nossa mente subconsciente, gente, é como se fosse o gênio da lâmpada. Ele realiza todos os nossos desejos. Porém, o que a gente está pedindo e ordenando para ele? Então, essa é a visão que o hipnoterapeuta transpessoal tem, que é de olhar o que está além do sintoma. E olhando o que está além do sintoma, a gente consegue trabalhar além do sintoma e de verdade na causa. E aí, só que, claro, gente, eu com essa visão, eu comecei a conduzir o processo, guiando ela para que o sintoma se manifestasse, para que ele trouxesse a mensagem, e aí, aquela lampadinha se fez na mente dela, o famoso insight, e ela saca que ela estava se autoagredindo, ela estava se autopunindo, ela estava se prejudicando. Olha que interessante. Talvez pessoas próximas, talvez até tivessem dito isso para ela. Talvez um analista, né, nós no papel talvez de analista, pudéssemos até falar isso para ela, tal. Claro que o papel de um bom analista não é esse, dizer diretamente, mas às vezes acontece, fala. E a pessoa entendi, com a mente consciente, entendi, faz sentido. Porém, gente, na mente subconsciente, nas profundezas daquela ponta daquele iceberg, não sacou. E a mensagem era: continue se agredindo, continue se punindo, continue fazendo isso para você. Mas naquele momento que o sintoma se manifesta e mostra o que estava acontecendo, aí também eu, como terapeuta e hipnoterapeuta transpessoal, conduzo. E trazemos o além disso, que é a live de hoje. Qual é a intenção positiva por detrás do sintoma? Sintoma, o que você está fazendo de bom para essa pessoa? Por que você está se manifestando dessa forma? O que você quer de bom para essa pessoa? E aí é quando a mágica acontece. Aí é quando o sintoma mostra que ele está querendo defender essa pessoa dela mesma. Que ele está querendo fazer com que ela não faça algo parecido na vida dela. Estou dando um exemplo, tá, gente? Cada caso é um caso. Ele começa a mostrar para ela que a partir dali ela deve olhar mais para ela, cuidar dela. Primeiro se auto-amar, se auto-preservar, se auto-conhecer, se melhorar como pessoa. Tá bem com ela mesma. Enfim, e aí quando ela entende que ela primeiro tem que amar a si mesma, que depois amar o outro, que ela é ela em primeiro lugar, que o outro sim é importante, mas ela vem em primeiro lugar. Quando isso acontece, aí ela saca a intenção positiva do sintoma. E quando ela saca a intenção positiva do sintoma, o que o sintoma veio representar na vida dela, e aí ela entende que ela já tem aquilo e que ela não precisa então mais do sintoma para mostrar isso para ela, porque ela entendeu. E aí há uma... Nossa, é lindo, gente, eu até me arrepio quando eu lembro da sessão. E aí é quando a gente conversa junto, e ela agradece o sintoma. Olha que lindo, gente. Ela agradece o sintoma na sessão, porque o sintoma veio fazer um papel muito importante na vida dela. Que, olha, gente, nós estamos falando do lúpus. Até então, era uma doença, até então estava matando ela. Mas, emocionalmente, ela estava destruída.
E o lúpus, a dor do lúpus, do sintoma que o lúpus trazia, era menor do que a dor emocional que aquilo estava gerando. Mas quando ela aprende a lição, quando ela integra tudo isso, ela agradece o sintoma e se despede do sintoma. E aí, metaforicamente, ela vê o sintoma indo embora, seguindo o caminho dele, e ela fica com o aprendizado, fica com a experiência e volta da sessão com muitos insights, com muitas sacadas, integrando todo esse aprendizado. E sabe o que acontece, gente? Como consequência, o sintoma do lúpus não mais se manifesta nela. Gente, esse é um caso que eu não esqueço nunca. Já atendi centenas de pessoas, mas esse caso fica muito vivo dentro de mim, porque nós estamos falando de uma patologia classificada como incurável na literatura médica e simplesmente a pessoa não mais manifesta os sintomas. Nós sabemos que a doença, ela permanece. Quando chega a somatizar no nível que chegou, gente, né, quando existem níveis, tá? Quando chega no nível máximo, por exemplo, a pessoa está guardando mágoas, ressentimento, rancor, ódio há anos e aquilo vira um tumor, vira um câncer, você consegue eliminar através das técnicas o ranço, a mágoa, o ódio, né? Você elimina isso, mas o câncer já foi instalado. Então a pessoa vai precisar de quimioterapia, vai ter que trabalhar o biológico, vai ter que trabalhar a molécula, né? Mas a alma vai estar curada. Então, gente, a gente tem que ter essa visão de entender qual que é a intenção positiva por detrás do sintoma. Muitas vezes, como eu disse aqui para vocês, até da doença. E com este olhar, com esta visão clínica, é onde a hipnose transpessoal atua. Porque daí, gente, claro, a gente tem técnicas. Claro, nós desenvolvemos muitas técnicas. Nós criamos diversas técnicas no nosse método. Existe sim casos que é muito pontual, que é só ir lá aplicar a técnica, o resultado vem. Sim, mas mesmo assim a gente tem esse olhar, essa visão terapêutica de olhar o que está por detrás do sintoma, o que está por detrás da doença. E aí com esse olhar a gente atua na mente subconsciente, equilibra deixa vir, né, a intenção positiva do sintoma, trabalhamos a intenção positiva e aí sim, naturalmente, o sintoma vai embora. É isso aí. Vou contar um caso aqui que é muito interessante, que foi agora recente. Aliás, foi até engraçado porque eu sempre gosto de trabalhar o sintoma assim, porque a gente tem um processo terapêutico, a gente trabalha a hipnose transpessoal, a gente entende que a gente precisa de um processo para trabalhar com o cliente, para que realmente o cliente, a gente trabalhe a causa, não só o sintoma que ele traz, né? Por exemplo, o pânico, a depressão, a ansiedade ou qualquer outra questão que ele venha trazendo, né? Compulsão, enfim. A gente gosta de trabalhar a causa. Então, por ser um processo terapêutico com várias técnicas para a gente trabalhar a causa que gerou esse sintoma no nosso cliente, a gente faz vários processos, num processo a gente faz várias técnicas diferentes. Então eu sempre gosto de trabalhar o sintoma dentro desse procedimento de técnicas, né? E uma das clientes que eu trabalhei faz pouco tempo, ela estava com um processo de síndrome do pânico já bem instalado, junto com depressão. E aí a gente trabalhou as questões emocionais, né, da crise, do transtorno do pânico, da ansiedade, fomos em cenas do passado para ser ressignificadas, né, e eu senti que já estava no momento de trabalhar o sintoma. E aí na técnica que a gente desenvolveu sobre o sintoma traz para ela que ela precisava se sentir cuidada. Qual era a intenção positiva? Que quando ela estava com o transtorno do pânico, ela se sentia cuidada. E aí fez todo sentido, porque essa cliente, a mãe dela abandonou o pai e ela com mais 3 irmãos quando ela tinha 7 aninhos. E ela viu a mãe ir embora, enfim, a gente trabalhou essa questão dentro do medo, né, de não ter a mãe para cuidar, né. Então isso aí foi uma nas técnicas de ressignificação da regressão integrativa que a gente tem no nosso processo. Trabalhamos isso, bem legal, mas aí chegou numa outra sessão eu resolvi trabalhar o sintoma. E no sintoma saía o cuidado. Por que ela tinha tanto medo? Porque ela gostava de ser cuidada. E no momento que ela estava em crise com a depressão e com o pânico, o marido cuidava mais,
a cunhada, o irmão, né? Ela ia ficar às vezes na casa do irmão, a cunhada cuidava e ela gostava desse cuidado feminino, algo que ela não teve. Então, qual era a intenção positiva do sintoma da crise do transtorno do pânico, de toda aquela ansiedade, né? Era se sentir cuidada, né? E quando a gente trabalhou dentro da mente inconsciente, que ela mesma agora, como adulta, pode se cuidar, que não é mais a criança pequenininha que precisa do cuidado, né? Que ela mesma pode se dar tudo aquilo que faltou em algum momento, e a mente subconsciente dela entendeu esse processo, os sintomas desapareceram, né? Tanto que ela voltou essa semana passada para fechamento do processo, ela falou, não tive mais nada, tá zerado, eu tô super bem, dormindo bem, cuidando bem, trabalhando bem. Ela voltou já à rotina normal da vida dela, ela falou, parece que nem parece que eu vivi com isso por tanto tempo, né? Porque ela tem hoje 38 anos, desde os 16 ela tem crises. E aí ela toma remédio, melhora, volta, né? E ela falou, mas assim, ela sempre melhorava, mas ela sempre tinha ansiedade, toda aquela questão. E agora ela falou, não tô sentindo nada, eu tô muito bem, parece que tirou com a luva, assim, né? E então, para vocês perceberem como é importante a gente ter esse olhar investigativo, qual a intenção positiva, o que ele quer. Na verdade, ele só queria ser cuidado, o sintoma estava atrapalhando a vida dela, mas na verdade, ele queria o quê? O cuidado. Em algum momento, a mente inconsciente dela entendeu que ela precisava desse cuidado, né? E como ficou, Paty, depois, por exemplo, quando você fez a técnica, ela entendeu isso e você equilibrou, para a pessoa entender, como que ela ficou depois? Então, ela ficou ótima, como eu falei, né? Ela não teve mais o sintoma e ela percebeu que ela mesma pode se cuidar a partir de agora. Se dá o carinho, no caso dela, né? Esse carinho, esse cuidado, esse amor próprio, se colocar em primeiro lugar e se cuidar como ela gostaria de ter recebido esse cuidado na época, né? Agora ela pode fazer tudo isso por ela. Então, assim, ela voltou dizendo que todo o sintoma desapareceu porque agora ela está entendendo todo esse processo, né? Então, é como se a mente inconsciente, que é mais importante do que o racional entender, né? O mais importante é a mente inconsciente, quando a gente faz essa ressignificação e dá pra gente, dentro das técnicas de hipnose, esse cuidado, esse autocuidado, é como se a chavinha virasse. E a mente inconsciente já entende que eu não preciso mais, né, do sintoma para poder me sentir cuidado, que agora eu mesmo posso fazer isso por mim mesma. Então é bem legal a gente conseguir ter esse olhar clínico para os nossos clientes. Toda vez que ele chega na nossa clínica, a gente tem um olhar para saber o que está por trás de tudo isso, né? Não, vamos dizer assim, já tirando uma ideia precipitada. No caso dessa cliente era o cuidado. Cada cliente vai trazer uma questão, né? Estou lembrando de uma recente. Então, cada cliente traz uma questão principal e a gente tem esse olhar. E essa conversa com o sintoma é muito bom, é muito legal, porque na verdade quem traz toda essa resposta é a mente inconsciente dela. Então, se a mente inconsciente trouxe essa resposta, é aquilo que ela precisa para se sentir preenchida, para não mais se manifestar através do sintoma. Então, a gente vai dar para ela aquilo que ela precisa para se sentir preenchida. Tem clientes que depois, na próxima técnica, numa próxima sessão, ele precisa se sentir... aumentar o seu lugar no mundo, sentir amado. Então a gente vai saber qual é o caminho que a gente vai trabalhar com esse cliente para ele se sentir amado por ele mesmo, desenvolver amor próprio, desenvolver autorrespeito, desenvolver segurança. Então a gente vai investigando junto com o cliente e juntos a gente vai trazendo para a mente subconsciente dele esses recursos que ele entende que é importante, por isso ele se manifestava como sintoma. Sabe o que é legal também, gente, quando a gente tem essa visão, esse olhar e trabalha, né, com essa linguagem subconsciente, conversar com o sintoma, deixar ele se manifestar. E aí, por exemplo, como o exemplo que a Paty deu, né, faltava o quê? Foi uma carência, faltou algo. É legal porque, opa, eu já sei então, agora até o próprio direcionamento para as próximas sessões. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma regressão integrativa, a gente já saca que tem uma dor emocional, né, relacionada com essa manifestação simbólica que o inconsciente estava trazendo. Por exemplo, é muito clássico isso, né? Eu lembro de mim, eu vou falar de mim eu posso falar, né? Eu lembro que eu tinha muitas dores de cabeça, né? Quando eu era criança, se minha mãe tiver minha live, ela vai brigar comigo. E direto na diretoria, né? Com dor de cabeça. E aí direto chamavam lá minha mãe, e eram dores de cabeça alucinantes, né? Eu lembro que me levavam, aí, olha que interessante,
eu comecei a ir até aí virou uma sinusite, né? E enfim. E eu percebi que tinha hoje, agora analisando, eu consigo perceber que tinha um padrão. Toda vez que ia ter prova, toda vez que ia ter uma matéria que eu não gostava, toda vez que tinha algo difícil, fui daqueles alunos, sabe, aqueles alunos do teu trabalho, que era o aluno, né? O aluno que, enfim, né, ia mal nas provas, tal, passava na média, era eu. E eu não gostava de estudar. E aí, meu inconsciente, o ambiente da escola era muito ruim para mim. Eu não gostava daquilo, era muito ruim. E aí, o que o meu inconsciente entendeu e aprendeu? Manda a dorzinha de cabeça para ele que ele sai da escola. Ah, a mamãe vem buscar ele. Tem o carinho, tem o afeto. Então, eu sentia falta daquele afeto e fugia da aula. Então, é clássico a criança ter dor, falar que tem dor para sair de casa, não é verdade? Então, gente, quando a gente saca, por exemplo, carência. Então provavelmente essa pessoa deve se sentir carente em algum âmbito da vida dela. Às vezes, gente, o sintoma a pessoa vem dizendo isso, a queixa vem. Mas, aí, quando a gente trabalha uma técnica como essa, numa próxima técnica eu posso, inclusive, abordar mais fundo. Olha, me fala mais, você se sente carente em algum momento da sua vida? Pode ser que a pessoa não, imagina. Aí quando ela começa a falar, você pode falar, por exemplo, você se sentiu carente, né? Por exemplo, a pessoa chegou em casa, a esposa chegou em casa, não fez a comida que ele gostava, e aí ele ficou meio puto. Fiquei puto, tal, pô, ela não fez a minha comida. Então, o que você sentiu aí quando ela não fez a comida? Porque você já sacou que tem uma questão de carência aí. Às vezes você não precisa ser nem tão direto, mas na linguagem, eu não gostei, realmente eu fiquei meio mal. E aí você vai trabalhando e você pode trabalhar essa questão da carência. E aí, por exemplo, nós temos uma técnica aqui, que é a regressão integrativa, que quando tem essas emoções, sentimentos, que nós chamamos de Gestalt aberta, quando a gente trabalha isso, sabe qual é a tendência, gente? A pessoa eliminar aquele sentimento. E aí, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, a pessoa chega em casa, a esposa está cansada, não fez comida, ok? Aí ele tende o quê? Como ele não se sentiu mais carente naquele contexto, ele tende a compreender a esposa. E aí ele tende a ser colaborativo. Aí, mulheres, né? Olha que legal. E aí não tem briga no casal e por aí vai. Mas o que é interessante? Não se manifestando mais a dor emocional, o comportamento muda, gente. Então olha que interessante. Todo comportamento tem uma intenção positiva, mas todo sintoma também tem. E quando a gente equilibra no nível mais profundo, aí sim o comportamento também muda, tende a mudar. É isso aí. E aí, gente, a gente pode aqui falar para vocês, por exemplo, de alguns... a gente não gosta de rotular, tá, gente? Porque rotular, por exemplo, então não quero que vocês tenham essa visão, tá? Se é isso, é isso. Se acontece isso, acontece aquilo outro. Mas perguntem pra gente que tipos de comportamentos, de sintomas que acontecem, né? Que pode ter uma intenção positiva. Então é legal para nós terapeutas, muitas vezes, a gente se nortear na terapia. Esse é o ponto. Então a ideia, gente, jamais é rotular, tá? Jamais é rotular. Porque cada ser humano, gente, é único. Cada ser é um universo. Cada pessoa teve uma experiência, nasceu numa família, teve uma cultura, passou por certas coisas na vida, teve dores específicas, é de um perfil de personalidade diferente do outro. Gente, jamais vai ter um ser igual a você. Então, isso é muito importante, uma visão da transpessoal, da hipnose transpessoal também. Nós, gente, aí vem a PNL também, que é uma das nossas bases, que diz que o mapa não é território, né? E muita gente confunde esses conceitos e tal, mas resumindo, né? Gente, eu tenho uma forma de ver o mundo. O meu paciente, cliente, tem outra. Eu tenho um perfil de personalidade, ele tem outra. Eu tive umas experiências de mundo, ele teve outra. O que significa? Significa que se eu tiver um olhar julgador, e se eu tiver, isso é isso, eu estou perdendo a oportunidade de ajudá-lo, de fato,
real, de guiá-lo no seu processo de autotransformação. Então, gente, que jamais o que estamos dizendo para vocês aqui, a gente leve num ponto de vista que, então é isso. Pode tender a ser. Então, tender a ser é legal, porque me dá um norte, me dá uma bússola. Mas a bússola, eu posso estar sendo guiado por uma bússola e de repente eu perceber que ali tem um precipício. Não é por ali. O caminho é para o outro lado, né? Ó, o César colocou uma coisa legal aqui. Modelo de mundo de cada um de acordo com sua experiência. Perfeito, César. Podemos definir bem exatamente isso, né? Cada um tem um modelo de mundo, né? E eu também, como terapeuta, também tenho. Eu ter essa visão e ter esse olhar me ajuda a não cair numa cilada de julgar a pessoa, né? De dizer isso é isso. Mas vamos lá. Então, gente, eu vou lembrar de alguns aqui, tá, gente? Me perguntem pra gente que a gente pode falar mais. A Patrícia vai lembrar de outros. Talvez eu não lembre de todos. Por exemplo, é muito comum, gente, na depressão, a pessoa quando vem com depressão, ter uma intenção positiva de afeto, de carinho, né? Então, essa depressão, ela tá vindo... E vamos lá, vamos definir o que é depressão, né? Não estou falando da patologia, tá? Estou falando aqui do que muitas vezes se manifesta nos sintomas relacionados à depressão. Então, por exemplo, a pessoa, ela fica em casa, ela não sai de casa, ela começa a ficar presa no quarto, ela não sai do quarto, ela começa a ficar no escuro, ela começa a não querer falar com as pessoas, ela começa a se isolar, ela começa a ficar em estados deprimidos. São sintomas, né? E esses sintomas, gente, tendem a aparecer em muitas pessoas. Muitas pessoas que nos procuram na clínica, muitas vezes vêm com sintomas, tá? A minoria, gente, chega na clínica diagnosticada. Não sei se vocês sabem disso, mas a minoria chega aqui com um quadro, um diagnóstico fechado. Eu tenho depressão, eu tenho transtorno do pânico, eu estou com ideação suicida ou coisa parecida. A maioria das pessoas que chegam na clínica, chegam mal, ou com incômodo, ou com alguns sintomas, não é verdade, Paty? Sim, sim. E então, gente, aí a gente tende, e até por não ter um quadro fechado, diagnosticado, né? E muita maioria delas não vem medicada, né? Porque quando a pessoa está com um quadro fechado, gente, o que acontece? Ela já chega medicada. E quando ela chega medicada, ela tende a vir mais estabilizada no sintoma, né? Mais controlada, vamos dizer assim. Esse é o fato, quando de fato é uma patologia, tá, gente? Também eu gosto muito de falar isso, porque nem tudo é depressão, tá, gente? Por exemplo, se a gente vai estudar a CID, do DSM, nós vamos entender que na população, depressão mesmo, depressão maior, doença, patologia, não vou lembrar os números exatos, mas aí estamos falando de 4 a 5% da população tem depressão patológica. Bastante Tá? estado depressivo, né? Que é momentâneo por algum fato que ocorreu e você entra num processo de tristeza. Muitas vezes esse estado depressivo você não precisa nem de medicamento, né? Você vai fazer uma psicoterapia, tanto que lá isso é a indicação, né? Primeiro psicoterapia, depois medicamento no caso de estado depressivo, porque é algo que vai ser passageiro e transitório. Exatamente. E aí é importante a gente entender tudo isso, porque tem casos que sim, se a pessoa está nessa faixa de 4, 5%, ela precisa da medicação. Mas a verdade é que a maioria dos clientes que nos procuram estão, como a Patrícia falou muito bem, nessa passagem, nesse estado emocional, né, que se manifesta através do sintoma, que é a queixa do nosso cliente, do nosso paciente. Então, então olha como é importante entender tudo isso, gente. E aí a gente entendendo e tendo essa visão além do sintoma, né, eu vou começar a entender, peraí, o que será que está acontecendo além do sintoma? Detalhe, gente, então eu vou falar para vocês algumas delas, né, mas eu quero que vocês jamais, gente, a gente é ser humano, eu já cometi esse tipo de erro. Então, por exemplo, quem gosta aqui quando alguém aponta o dedo na sua cara? Por exemplo, vamos dizer que eu seja fofoqueiro, e eu adoro falar da vizinha, adoro falar, né, mal do outro. Aí eu falo, mas você é fofoqueiro, hein? A gente não é assim, a gente retrai. A gente já, não, que eu sou fofoqueiro? Olha você fazendo fofoca de mim aí. Ainda vou falar que o outro é fofoqueiro.
né? Eu primeiro entro num estágio de negação e depois entro no de projeção. Eu nego e depois projeto. É assim que funciona, tá? Então, gente, a ideia que eu estou falando para vocês aqui não é para vocês jamais, agora que o Alex falou isso, que a Paty falou, eu vou agora falar isso no cliente. Porque falando isso para ele, ele vai sacar e vai entender. Gente, não funciona assim. A ideia é a gente ter esse olhar, ter essa visão, ter essa percepção, porque isso nos norteia no processo terapêutico. Nos ajuda para que o nosso cliente, paciente, possa, durante as técnicas, durante o processo, ele ter um insight. Ele sacar. Olha, estou achando que faz sentido, eu de repente estou buscando carinho, eu estou me sentindo muito sem afeto, eu estou me sentindo carente. Nossa, que interessante, fale mais sobre isso. Né? Se eu estivesse numa análise, eu poderia fazer essa pergunta. Nós, da hipnose transpessoal, através das técnicas da hipnose, principalmente a indução que a gente desenvolveu e adora fazer, auto-aplicar e aplicar, que é a indução da hipnose transpessoal, nós conseguimos ir mais profundo e até mais rápido buscando essas intenções positivas. Mas voltando, vamos lá. Então, gente, numa depressão ou nos sintomas da depressão, muitas vezes nós percebemos que a intenção positiva ali, e gente, detalhe, tudo isso é inconsciente, tá? Porque, ouvi essa live, fulano, meu filho está em depressão, agora eu vou dar uma chacoalhada nele, chamar ele para a realidade. Não, gente, jamais façam isso. Não é por aí, tá? Porque de verdade, gente, eu gosto muito de uma frase do Zeca Pagodinho. Só o dono da dor sabe quanto dói. Sim, gente, só o dono da dor sabe quanto dói. Só quem está com câncer, fase 4, com dor absurda, que nem morfina mais dá, que sabe o que é isso. Só quem está passando por uma depressão ou passando por outra questão sabe o que é, gente. E se a gente quiser apontar o dedo, é só julgamento. Estou demorando para falar, porque eu quero primeiro deixar isso muito claro na mente de vocês. Né? E nós, terapeuta, também, gente. Às vezes a gente cai na tentação de julgar, cai na tentação de achar que sabe o que está acontecendo com o outro, aponta o dedo. Eu vejo isso muitas acontecer, alguns cursos que eu vou falar, meu Deus, cara, não estou falando mal de ninguém não, gente, mas como que a pessoa diz isso, ainda mais em curso? Né? Então não, gente, não é essa a ideia. A ideia é, porque às vezes, gente, a gente tem que ter sincero, no processo terapêutico a gente fala, tem um caso ou outro, a gente fica meio perdido ali. Será que é direita? Será que é esquerda? Será que é para cá? Será que é para lá? E aí eu ter essa visão psicoterapêutica, eu ter esse olhar de olhar além do sintoma, eu saber ver, né, o que está profundo, me ajuda a nortear. Muitas vezes o meu cliente, que a dor dele é tão grande, gente, ou ele está com tanto medo de atingir aquela dor, ou ele não sabe como vai ser esse processo. Nós da hipnose transpessoal sabemos que toda dor que a gente ativa não, que a dor já está ativada, que a gente trabalha, a gente vai trabalhar, porque a ideia é eliminar essa dor. Então a gente vai trabalhar com muita segurança. Mas o cliente, o paciente, muitas vezes não está. Então muitas vezes a intenção positiva de negar a dor é justamente se preservar, de ativar a dor, porque ele não sabe que vindo, ficando aparente, ele pode eliminar essa dor. Então ele pode mascarar isso, não é verdade? Então às vezes no processo terapêutico se mascara. E aí você tá lá, e aí aquele paciente, não, tá tudo bem, nossa, minha vida tá maravilhosa. No primeiro dia ele falou das queixas, tal. Mas durante o processo, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso, top, não precisa fazer mais nada. Aí você fica... Aí, vamos lá, aí se manifesta. Mas, nossa, me tranquei no quarto, ou o humor varia, teve crises, né, de raiva, agressão, ou crises melancólicas, enfim, cada caso é um caso. E aí você tem o olhar, do olhar além, vai te ajudar a nortear e guiar esse cliente-paciente. Então, agora sim, falando tudo isso, eu me sinto mais à vontade de falar para você possíveis, né, intenções positivas por detrás de alguns sintomas. Legal? Então vamos lá, pode falar. Inclusive, é bom a gente deixar bem frisado. Você saber qual é a intenção positiva
do seu cliente, do sintoma do teu cliente, é para você fazer o quê? Buscar dentro dele esses recursos que já existem, para que ele se sinta fortalecido e não precise mais manifestar como sintoma para pedir o olhar para ele. É como se a gente pedisse um holofote, né? Então, assim, é como se o seu corpo, a sua mente inconsciente, suas emoções estivessem pedindo, olha, cuida de mim. Eu preciso ser cuidada, eu preciso ser vista, eu preciso ser valorizada, eu preciso ser amada, eu preciso me sentir importante, eu preciso sentir que eu tenho valor, eu preciso sentir que eu tenho carinho, que o meu sentimento tem importância. Cada um desses vai se manifestar através de um sintoma, muitas vezes através de uma até patologia que você vai chegar na clínica e você vai perceber que é um sintoma e, na verdade, o inconsciente está pedindo, através dessa somatização no corpo, né, ou nas emoções, para que você olhe para ele e dê aquilo que ele está precisando, porque existe um vazio interno, né? E aí, quando a gente, como terapeuta, tem esse olhar de cuidado, de carinho, de acolhimento, a gente entende que realmente isso faltou para o nosso cliente. Em algum momento isso faltou, né? Não por intenção positiva dos pais, ou dos avós, ou de quem criou, mas às vezes lá na primeira infância, por algum motivo isso faltou. E a gente vai fazer o processo terapêutico do nosso cliente, fazendo como? Para ele olhar que aquilo faltou sim, para ele reconhecer que quem cuidou dele deu o melhor que podia, para não sair dali também com nenhum sentimento de mágoa ou ressentimento, deu o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha, mas que hoje você mesmo pode se dar tudo aquilo que faltou. E quando você se dá, seu inconsciente se sente muito mais preenchido do que ele sentiria se fosse alguém que tivesse dado. Porque foi você mesmo que deu na medida certa, na quantidade certa, no tamanho certo. E aí aquilo encaixa perfeitamente. Logo, você consegue trazer esse olhar para dentro, você olhando para você mesmo. E aí, ele não precisa mais manifestar o sintoma para pedir esse carinho, essa atenção, esse olhar. Porque você já fez esse olhar e já fez esse processo de se cuidar. E não está mais se distraindo com a vida lá fora e deixando a vida te levar, né? E aí chega um momento que acaba aparecendo o sintoma. Então, quando você faz esse processo, o terapeuta tem que ter esse olhar de fazer esse processo, não de acusação, mas sim de entender que realmente existe uma dor de algo que faltou. E quando aquilo for preenchido, logo a dor vai desaparecer e o sintoma desaparece. Lindo, né, gente? E é muito lindo isso, porque é esse acolhimento, sabe? De verdade, né? A gente tem muito resultado clínico, gente, e é comprovado, né? Nós temos vários depoimentos, né, nos nossos sites, fizemos até um estudo científico, e um dos pilares do sucesso clínico que estamos tendo está relacionado ao que a Paty acabou de falar, no acolher aquele que está conosco, olhar sem julgamento, entender profundamente a dor dessa pessoa sem jamais condenar, sem jamais punir, sem jamais julgar, e tendo essa mão amiga que pega, que vai junto. Então a gente sempre fala que nós somos guias nos processos de autotransformação das pessoas, mas a gente está junto, a gente está do lado. A gente não pega no colo, porque não dá para fazer pelo outro, né? Mas eu posso guiar para que ele caminhe com as próprias pernas e possa se autotransformar e no final sair muito bem desse processo. E este olhar, de olhar além do sintoma, gente, favorece a gente ter essa postura que a gente chama de alma terapeuta. Essa alma terapeuta que acolhe, que zela, que olha, que orienta, que guia, que mostra, como um pai mesmo faz, um bom pai faz na educação de um filho. Então, gente, por exemplo, agora vamos falar dos sintomas, né, versus intenção positiva. Então, sim, existem alguns padrões, até existe, gente, mas cuidado para não cair na cilada, tá? Existe algo, por exemplo, não são iguais, não são idênticos, tá? Às vezes acontece um sintoma se manifestar, e eu falo, nossa, isso aqui tende a acontecer mais nesse outro sintoma. Então, mas só para clarear a mente de vocês. Vamos lá, depressão. Depressão, ou a pessoa está com sintomas de depressão, né? Melancolia, tudo que eu já falei, ela pode estar querendo chamar a atenção de outras pessoas. Ela pode ter passado, por exemplo, por uma ruptura na vida, por exemplo, uma separação, ou, por exemplo, a perda de um ente querido, né? Ou perder o emprego. Gente, pandemia, pós-pandemia, isso vai acontecer demais. Já está acontecendo.
Então a pessoa tende a começar a ter sintomas depressivos. E aí ela pode entrar num processo que a gente chama de fuga. O que é isso? Ela vai fugir de encarar isso, de olhar isso, porque ninguém quer sentir dor. E ela vai fugir através da onde? Aí entram de comportamentos que trazem prazer. Então ela pode entrar em compras compulsivas, ela pode comprar mais do que pode, do que deve. Ela pode entrar em beber, porque o beber ele relaxa, né, o sistema nervoso central, né, então ele traz relaxamento, também traz prazer. Pode entrar em sexo desenfreado, compulsão alimentar e por aí vai. Então ela vai entrar num desvio, que vai gerar mais problema. Mas vai chegar uma hora que ela vai cair em si e vai ter que encarar isso. Isso só aumentou. Então a pessoa entra nesses sintomas de ficar mal, ficar triste, de não saber o que fazer. E se não tratar no começo, pode vir a virar uma depressão mesmo, e aí a medicação vai ser extremamente importante. Então, qual a intenção positiva por detrás disso? Aí tem vários, mas uma delas é chamar a atenção dela e de outras pessoas. Então, às vezes, ela está pedindo ajuda, ela está querendo que alguém olhe para ela, está querendo que alguém a ajude, dê a mão, levante. Ela não está sabendo pedir, não está sabendo falar. Ou dela mesma, ela está precisando olhar para ela, reconhecer o potencial que ela tem dentro dela. Está precisando olhar e ver que aquilo é uma mudança na vida, que a página virou. Agora está na hora dela olhar para frente, seguir em frente, caminhar. Mas se ela entrar na depressão, no processo depressivo, ela vai ficar só indo para baixo, mal. Então, o que o terapeuta precisa fazer? Fortalecer autoestima, autovalorização, autossuficiência. Se for uma perda de um ente querido, por exemplo, mostrar para essa pessoa quanto essa pessoa foi boa para ela, o quanto foi benéfica, o quanto fez bem para ela. Uma separação, a mesma coisa. Olhar e entender tudo de positivo que houve até ali, o quanto ela cresceu, o quanto ela se desenvolveu, o quanto agora ela é quem é, baseado nas experiências que ela teve com essa pessoa. Porém, a vida está pedindo para ela um novo recomeço, está pedindo para ela um novo olhar, um novo caminhar. Então, aí entra as fases do luto, né, gente? Que entra a negação e a revolta, as primeiras fases do luto. Que aí vai entrar a aceitação. Então ela aceita o que aconteceu, ela passa por esse processo, esse período, primeiro nega, depois se revolta e aí aceita. E aí quando aceita, a tristeza perde a finalidade. Então a tristeza, a melancolia, a dor, ela vem no primeiro momento, porque é importante. Toda emoção, gente, é positiva. Então vem essa emoção, vem esse sentimento e ela trabalha, se olha, se analisa. E aí integra tudo isso, e isso a gente faz tudo em terapia, e aí depois ela olha para a vida, olha para frente, para um novo recomeço, para um novo olhar, e aí vem de novo a alegria, a esperança, o novo, o olhar para frente. Então a intenção positiva era exatamente essa, para que ela olhasse para ela, para que ela visse as suas potencialidades, para que ela visse que tem uma vida nova pela frente, chamando ela para ela ser feliz. E de verdade a gente acredita muito nisso, gente, que a gente veio aqui para ser feliz. Nós nascemos para ser feliz. Pô, e quem acredita em prova e expiação? Gente, de verdade eu também acredito nisso. E eu acredito que prova e expiação, a prova vem para nos fortalecer. Eu vou na academia para quê? Para ter musculatura. Para quê? Para estar mais forte, para poder surfar melhor. Então, a vida muitas vezes nos traz desafios, não problemas. E tudo isso, isso é significado, que eu tenho profundo dentro de mim que virou uma crença. Então eu não entendo a vida como um problema. E não entendo que tem problemas na vida, e sim desafios. Mas às vezes nosso cliente está vendo problema. Às vezes eu entendo que se tem um muro, eu tenho que escalar esse muro e vou aprender a escalar. Vou me tornar, né, uma pessoa que vai aprender a escalar. Às vezes a pessoa olha, ai meu Deus, tem um muro, não consigo transpor esse muro. E você tem o papel de guiá-la nesse processo de autotransformação para que ela possa encontrar a sua felicidade. Felicidade, gente, é um conceito muito relativo. É um conceito que a felicidade é própria para cada indivíduo, tá, gente? O que me faz feliz, diferente do que faz a parte feliz, diferente do que te faz feliz. Então a gente tem que não julgar o que é felicidade para o outro, simplesmente ajudá-lo e guiá-lo nesse processo de autotransformação, autorrealização, autoencontro com a sua felicidade.
Isso aí. Tem alguma pergunta, gente? Faz perguntinha aí. Estamos nos últimos minutinhos da live. Legal. Vamos falar uma coisa importante então. Gente, toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós inauguramos semana passada um quadro chamado Papo Terapêutico, onde eu inaugurei esse quadro, foi muito legal, estou muito feliz de estar fazendo esse quadro. É um papo terapêutico, gente, é um bate-papo, papo direto, onde a gente vai tirar as suas dúvidas. Cada papo terapêutico está relacionado com uma dúvida, questionamento que vocês vêm trazendo para a gente. Então a perguntinha de vocês é muito importante. Por exemplo, o papo terapêutico que está lá no nosso Telegram, né? Tá lá, quem quiser acessa lá, vai falar sobre o papel do terapeuta no pós-pandemia. Gente, ficou muito legal. E nós então a quinta-feira que vem teremos um novo papo terapêutico com a Patrícia, né? Que provavelmente, né, Paty? Não sabe o tema ainda. Eu ia falar aqui, mas eu tomei uma cutucada aqui, não. Mas em breve, então, acompanhe as redes sociais que a Paty vai postar qual será o papo terapêutico. Tem algumas dúvidas aí em pauta, ela vai escolher entre essas e vai falar com vocês no próximo papo terapêutico. Tá bom, gente? Então, como não teve dúvida nessa live, nós vamos encerrando por aqui. Lembrando, toda terça-feira, 16 horas, estamos aqui ao vivo, né? Para falar com você sobre diversos temas da hipnose transpessoal. Gratidão, gente, a todos que estiveram com a gente. Até a próxima live. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.